Israel bombardeou o local de distribuição de alimentos do projeto Samir, que temos apoiado. Esse projeto vinha fornecendo comida para pessoas no norte de Gaza. Então, o local de distribuição de alimentos foi bombardeado hoje. Israel também cercou o Hospital Al-Quds, no norte de Gaza. Com esses dois ataques ocorrendo no norte de Gaza, fica claro que o plano de empurrar as pessoas até o sul para prepará-las para uma limpeza étnica permanente no Egito continua em ritmo acelerado. Sim, Limor Livnat, que é uma ministra israelense, deveríamos ter o vídeo, mas não temos a equipe de produção aqui, disse abertamente que o que estamos fazendo em Gaza é destruir as casas das pessoas e expulsá-las. Quero dizer, está tudo às claras. Ela declarou isso na TV israelense. Isso é algo que Netanyahu disse, em particular em maio, que vamos destruir as casas deles para que não tenham para onde voltar. E as pessoas na cidade de Gaza estão enfrentando não apenas ataques aéreos, mas também esse tipo de ataque com veículos robóticos. Mais de 200 veículos robóticos foram enviados para a cidade de Gaza para explodir prédios e bairros inteiros. A destruição da maior cidade de Gaza está acontecendo em plena luz do dia. Nada está sendo feito. O reconhecimento de um Estado palestino é um gesto vazio e sem sentido, sem nenhum mecanismo de aplicação. E isso não vai impedir o que está acontecendo. Ontem, eu estava do lado de fora da missão da Colômbia, no centro de Nova York. Manifestantes e apoiadores da Palestina se reuniram lá porque fomos informados de que o presidente colombiano, Gustavo Petro, iria anunciar na ONU um pedido por uma força de proteção armada da ONU para viabilizar a entrega de ajuda a Gaza. É exatamente isso que Craig Mokhiber tem defendido com tanta ênfase. Ele tem sido um grande defensor dessa ideia. É como se fosse a única coisa que a ONU pode fazer. Craig Mokhiber, que deixou a ONU em protesto contra sua falha em impedir o genocídio desde o início, agora está promovendo esse plano, que efetivamente acabaria com o genocídio em Gaza. Mas você sabe, primeiro é preciso encontrar forças militares, uma força internacional. Um diplomata colombiano apareceu meio que espontaneamente para uma coletiva de imprensa de 10 minutos. Está na minha conta pessoal do Twitter. Ele é o diretor de assuntos do Oriente Médio para o próprio presidente e basicamente disse que estão explorando as opções. Se recusou a nomear os países com os quais estão conversando e não pôde dar detalhes sobre qualquer possível envio de tropas. Eu não sei como isso vai acontecer, mas a Colômbia também está trabalhando em sanções e bloqueando seus próprios embarques de carvão para Israel, e era uma das principais exportadoras de carvão para Israel. Enquanto isso, a Turquia continua fornecendo gás para Israel. Acho que eles são o segundo maior fornecedor, através do Azerbaijão, de gás para Israel. Então, as pressões ainda não foram aplicadas. E é por isso que estamos testemunhando apenas... É algo como a Nakba, que é incomparável a qualquer crime que vimos no século XXI. Enquanto isso, na Cisjordânia, Israel acabou de fechar a ponte Allenby, que é a única saída dos palestinos na Cisjordânia para o mundo exterior. É por ali que eles conseguem chegar à Jordânia. Agora, os palestinos na Cisjordânia também estão completamente sitiados. A Cisjordânia agora é como uma grande prisão a céu aberto. Está sob cerco, como Gaza. E dentro da Cisjordânia, há várias prisões. Na área A, basicamente, toda a concentração urbana da população palestina está isolada, ou isolada umas das outras, por camadas de colonos terroristas e o exército por trás deles. E é impossível, é muito difícil, viajar nessas estradas. O prefeito de Nablus foi atacado por colonos hoje. E isso é Israel. Eles também veem uma janela de tempo estreita para anexar a Cisjordânia e estão aproveitando todas as oportunidades que podem para tomar o máximo possível e inviabilizar a possibilidade, como a possibilidade material, de um Estado palestino.
Então acho que é ainda mais importante focar no aspecto das sanções, no aspecto do boicote, expulsar Israel da Associação Europeia de Futebol. E seria um milagre se os europeus realmente mostrassem força, além de enviar um navio italiano para proteger a flotilha Samud. Até lá, o genocídio simplesmente continua. E vamos testemunhar a tensão aumentando em Rafah, onde Israel vai exigir que o Egito abra Rafah e abra o Sinai. E digamos que eles resistam. Quero dizer, Sisi emitiu uma mensagem desafiadora na cúpula, a cúpula árabe sediada pelo Catar, depois que o Catar foi atacado. Digamos que eles façam isso. Acho possível que Israel tente tomar o Sinai novamente, como fez em 1967, e use a região como um depósito para os remanescentes da população palestina de Gaza. Acho que essa é uma possibilidade. E o Egito agora está operando sob uma espécie de pressão dos Estados Unidos e de Israel, com os Estados controlando completamente sua economia, graças a Camp David, com sua moeda enfrentando uma crise massiva e a população explodindo. Então, acho que o Egito está... Em 2 anos, estaremos falando sobre o Egito. Sabe, isso faz sentido se você conhece a mentalidade israelense. Eles são tão cheios de direitos que há ressentimento em Israel, em alguns setores, por terem devolvido o Sinai, que claro eles tomaram em 1967. E ainda há ressentimento, obviamente, por terem removido colonos judeus de Gaza e por quão doloroso foi tirar esses fanáticos judeus ilegais que viviam em terras palestinas roubadas em Gaza. Então sim, existe um impulso de querer corrigir esse erro. A Grande Israel, na Carta Original do Fundo Nacional Judaico para Israel, não era definida como estando entre o Jordão e o Mediterrâneo. Era entre o Nilo e o Eufrates. E o exército israelense realmente removeu colonos. Não em 1973, mas em 1979, acho que foi depois de 1977. Mas eles removeram colonos, e isso foi como a crise original de Gush Katif para Israel. E eles ainda têm planos para o Sinai. Seria uma crise política enorme para Sisi se os palestinos fossem forçados a entrar no Sinai em grande número. E o Egito tem o último exército árabe forte que resta. Mas eles usariam esse exército? Eles podem usá-lo? Essa é a questão. Mas estamos caminhando para isso. Quero dizer, Israel realmente está buscando dominar a região por meio de uma guerra em 7 frentes. E então eles estão travando a 8ª frente dentro da nossa própria sociedade ao assumir o controle de todos os meios de comunicação, de todas as vias de influência. E também temos, voltando à sua pergunta anterior, os financiadores sionistas e as empresas de tecnologia, como os senhores da guerra da tecnologia, que basicamente mantêm a economia de Israel funcionando ao investir o máximo de dinheiro possível, injetando capital estrangeiro e investimento estrangeiro direto em Israel por razões ideológicas, apenas para garantir que haja empregos para a classe média altamente educada de Israel. E tudo isso ficou claro através da lista dos 50 judeus mais influentes do Jerusalem Post. Não há judeus nessa lista que não sejam sionistas. São os 50 sionistas mais influentes. E a seção de tecnologia e finanças, todos eles estão nesse top 50 por causa da quantidade de dinheiro que estão tirando dos Estados Unidos e enviando para Israel. Sim, mas não são só esses bilionários. Somos nós também, os contribuintes. Nosso dinheiro está sendo roubado para manter Israel de pé também. A economia de Israel há muito tempo é subsidiada, especialmente através dos gastos militares dos contribuintes dos Estados Unidos. Sim, e outra coisa que somos obrigados a fazer nos Estados Unidos, gostemos ou não, em certas partes do país, especialmente na Flórida, é comprar títulos israelenses. E as 2 pessoas responsáveis pelos títulos nacionais de Israel estavam naquela lista do Jerusalem Post. O prefeito de Palm Beach anunciou que vai investir algo em torno de 30%, ou destinar 30%, um número muito alto, dos investimentos em títulos israelenses. Quer os cidadãos de Palm Beach gostem ou não, o dinheiro dos contribuintes municipais locais está sendo usado. Os títulos israelenses foram rebaixados 2 vezes desde 7 de outubro.
downgraded twice since October 7th. They're not even rated in the US as far as I know. Eles nem sequer são avaliados nos Estados Unidos, pelo que eu saiba. A avaliação não é boa. E então você tem o estado da Flórida. DeSantis está investindo dinheiro do estado da Flórida em títulos israelenses. Então, basicamente, estamos mantendo a economia israelense de pé, estamos sustentando o exército deles e estamos mantendo esse genocídio em andamento. Gostemos ou não. E as pesquisas? Quer dizer, basta olhar as pesquisas. Literalmente não há apoio algum no Partido Democrata a Israel. Bem, sim. E é isso que eu quero perguntar na base. Bem, é isso que eu quero te perguntar. Sabe, considerando que agora há um número esmagador de eleitores do Partido Democrata se opondo a Israel, não querendo ter nada a ver com isso, se rebelando contra seus políticos que ainda apoiam Israel, e você tem esse elemento na direita, representado por Candace Owens, Tucker Carlson, e segundo suas reportagens, o falecido Charlie Kirk, não deveria haver uma oportunidade política aí para ser aproveitada? E como isso pode realmente ser aproveitado de forma impactante, dado o amplo espectro de opiniões que está se voltando contra Israel? Bem, para ser justo, Charlie Kirk não fazia parte dessa facção. Ele estava, de certa forma, tentando construir uma ponte dos dois lados. Certo, ok. Ele foi por muito tempo um espaço para eles, pelo menos. Sim, talvez ele estivesse indo nessa direção. Não há nenhuma ação no Congresso pelo lado republicano. Tudo que Marjorie Taylor Greene, que agora é a principal crítica de Israel no Congresso, tenta fazer simplesmente é barrado. Ela não consegue encontrar nenhum republicano para co-patrocinar resoluções. E isso realmente mostra até que ponto eles são controlados pelo AIPAC. Muitos deles estão tão ideologicamente comprometidos. Lauren Boebert, que entrou como uma das fanáticas America First, armada, maga, incendiária, acabou de apresentar um novo projeto de boicote para criminalizar discursos que Israel não gosta. Eles a pegaram também. Eles basicamente têm todo mundo, exceto a MTG e o Thomas Massie, e estão tentando tirar o Massie, não acho que vão conseguir. E do lado democrata, você está vendo algum impulso para o Block the Bombs, que o caucus progressista está apoiando, mas é só para bloquear armas ofensivas. Acho que nem inclui o Domo de Ferro. Não, claro que não. Não. Eles são muito, sabe, pessoas como Ben e AOC têm sido claras em garantir que expressem seu apoio ao Domo de Ferro, por qualquer motivo. Não acho que eles vão conseguir mobilizar os jovens urbanos, em 2028. Simplesmente não vejo como os democratas vão conseguir fazer isso. Eles praticamente nem existem agora. Eu nem sei qual é a mensagem ou a visão deles. Eles só ficam por aí apontando para Jeffrey Epstein e Trump. Eles não têm nenhuma visão, mas também não querem lidar com essa questão de jeito nenhum. E as pessoas simplesmente não vão votar neles se fizerem o que fizeram sobre a Kamala, que agora, em suas memórias, está atacando o Biden por ser sionista demais, sendo que ela fez exatamente o que eles queriam. Ela não fez nada para se distanciar dele. Absolutamente nada. Quero dizer, no livro, ela diz que implorou para que ele mostrasse a mesma compaixão por ela que mostrou pelos ucranianos. Ele não fez isso. Mas então, por que você não fez isso, Kamala? Ela não fez. Ela teve todas as oportunidades de se distanciar dele, especialmente depois que ele desistiu. Ele ficou no passado depois que desistiu, mas ela não quis fazer isso. E no livro, ela ainda culpa os manifestantes contra Kamala, que eram contra o genocídio. Ela diz que eles eram muito estridentes, mas de novo, ela não ofereceu nada a eles. Ela poderia ter conquistado muito mais pessoas se tivesse oferecido qualquer coisa, como um palestino falando na Convenção Nacional Democrata, mas eles nem permitiram isso. Não, as pessoas não são burras. Não vai ter muita enganação aqui, quando na mesma frase você diz: precisamos fazer algo pelos pobres e sofridos palestinos que estupraram várias mulheres em 7 de outubro. Essa era a mensagem dela. Como se os palestinos fossem sofridos palestinos que estupraram todo mundo.
Ela não parava de falar sobre a farsa do estupro no discurso dela na convenção. Ela mencionou isso. Então as pessoas não são burras. Ray Steinle e ninguém ia apoiar a saída Tumela foi construída pela AIPAC e pelo setor de tecnologia. Essas são as duas facções de poder que apoiaram a Kamala e a levaram ao Senado. E não vejo nenhum democrata querendo concorrer em 2028 que também não seja controlado por essas mesmas facções. Quero dizer, Gavin Newsom, praticamente a mesma coisa. Quem mais temos? Então Marco Rubio, J.D. Vance, vai ficar cada vez mais claro que o público americano, especialmente as pessoas com menos de 35 anos, não tem nada em comum com sua liderança e ninguém quer votar. E eles vão continuar empurrando, sabe, questões de guerra cultural para nós. Vamos ouvir cada vez mais sobre atiradores trans à medida que esse abismo aumenta.